Oi gente, meu nome é Leandro, bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu sei sobre o signo de Gêmeos. Vou trazer informações novas, profundas e inspiradas. Ou seja, fugir do clichê, do estereótipo que muita gente fala por aí e fica muito na superficialidade, eu quero trazer para vocês algo diferente. Algo que assim que vocês terminarem esse vídeo, vocês vão ter mais autoconhecimento e percepção sobre a energia que rege vocês, sobre a personalidade de vocês. Combinado? Após a vinheta, eu falo sobre isso. Vamos começar do básico então. Gêmeos é um signo do elemento ar. A sua modalidade é mutável, a sua energia é ativa e masculina, a casa astrológica é a terceira e o planeta que rege Gêmeos é Mercúrio, que como sabemos é aquele que dá a volta em torno do Sol rapidinho, né? Ele tem uma órbita muito rápida em torno do Sol, mais do que os outros planetas do nosso sistema solar. Então só por aí a gente já consegue ter uma informação muito interessante, que Gêmeos, assim como o planeta dele, é um signo, é uma energia que não para nunca. Estão sempre em movimento e são muito acelerados mesmo. O signo de Gêmeos, na sua energia mais pura, ou seja, sem interferência, basicamente são pessoas que trabalham muito a adaptabilidade, a versatilidade, são pessoas muito expansivas, inteligentes, versáteis. Isso é uma energia muito pura, tá? Quando a energia de Gêmeos está assim, ó, 100%. Obviamente, o nosso mapa astral ele é formado por várias outras energias, então não existe um geminiano puro, existe um geminiano influenciado por outras energias, né? Obviamente, se você tiver muitos gêmeos no seu mapa, você vai ter uma energia de gêmeos mais pura, mas ainda assim tem ali a interferência de outras. Então, quando a gente fala de signo, a gente não pode falar de preto no branco, a gente tem que falar de energia, variações, intensidades. Então, dependendo do seu mapa astral, você pode ter muito de gêmeos ou pouco de gêmeos. Inclusive aqui embaixo, no descritivo, eu coloquei um link de um site que eu uso há muito tempo para poder fazer mapa astral. Ele é gratuito, só você colocar os seus dados e aí você vai conseguir encontrar ali onde Gêmeos está no seu mapa, qual que é a casa 3, qual que é o posicionamento que Mercúrio se encontra, e aí você vai conseguir mais ou menos entender como que essa energia se dá na sua vida. De qualquer forma, onde Gêmeos estiver no seu mapa, onde Mercúrio estiver no seu mapa forte, você pode ter certeza que esse vai ser um aspecto que vai necessitar de muito diálogo, de muita troca e interação. Porque Gêmeos é isso. Gêmeos é essa comunicação entre os homens. Então é necessário estabelecer uma conversa, é necessário compreender o ponto do outro para que as coisas aconteçam. Então não tem esse negócio de ficar calado, tímido até, sabe? Ou introspectivo quando o Gêmeos estiver ali no meio, porque a energia de Gêmeos é o oposto disso. É da expansão, da expressividade. Além disso, Gêmeos é movimento, né? Como eu disse para vocês, ali Mercúrio está girando. Então, é uma casa, é um aspecto no seu mapa astral que você nunca vai estar da mesma forma sempre. A mutabilidade é muito grande. Então, a casa ali, o aspecto que tiver, vai estar sempre em movimento, sempre em grande mudança. Essa versatilidade, essa impermanência das coisas, Gêmeos entende muito bem. E apesar dessa energia trazer uma certa inquietude, porque é muito movimento, não para, também é um terreno muito fértil para ideias criativas, porque Gêmeos, além de ser de ar, e o ar fala sobre a esfera do pensamento, Gêmeos está ligado com a informação, né? Mercúrio fala sobre raciocínio lógico, então Gêmeos tem muito a ver com a nossa cabeça, com a forma como a gente fala, se comunica. Logo, ideias, Gêmeos é um signo que lida com muitas coisas ao mesmo tempo, tem muita referência sobre o mundo, e para ser criativo, para poder criar coisas, para poder, enfim, propor algo novo, quanto mais referência a gente tem do mundo, melhor, né? Porque a gente vai juntando um pedacinho de uma coisa com a outra, e quando vai ver, surge uma nova. E Gêmeos tem essas ideias muito brilhantes. Os geminianos, de uma forma geral, são pessoas que não envelhecem tão rápido, eles têm uma disposição muito grande para poder viver. Tanto fisicamente quanto mentalmente, inclusive. Quem tem ascendente em Gêmeos, por exemplo, envelhece mais devagar que outras pessoas. Porque a energia desse signo é quase que um elixir da juventude, assim. São pessoas mesmo que estão joviais sempre. Por mais que elas envelheçam fisicamente, porque, né, chega uma hora que a gente envelhece mesmo, apesar do ritmo em Gêmeos ser um pouco mais acelerado, a mente geminiana vai estar sempre jovem, sempre fresca. Por quê? É um signo que conhece um pouco de tudo, né? Ele ouve opiniões divergentes, ele ouve opiniões que são a favor daquilo que ele acredita. Então ele começa a buscar, assim, em todo mundo, em todos os momentos, em todas as experiências que ele está, conhecimento e informação nova. Por conta disso, são pessoas que se tornam mais tolerantes com o ponto de vista de outras pessoas. E quando você conhece muito sobre as pessoas e dá voz a elas,
você fica menos preconceituoso também, porque às vezes não existe uma verdade apenas. Existem vários pontos de vista e não tem nenhum certo, não tem nenhum 100% errado. São pessoas que estão sempre ali com a mente muito ativa. Pouca gente fala de forma profunda sobre o signo de Gêmeos. E Gêmeos tem uma energia muito interessante e ela é muito valiosa para nós, só que a gente não se dá conta disso. Bom, primeiramente, em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, nós encarnamos e é uma energia de desbravamento, né? Do tipo, vou descobrir o que tem aqui nesse planeta, nessa Terra. Então, é uma energia de impulso de início. Depois, em Touro, existe a consciência da materialidade das coisas. Bom, estou aqui, está tudo material, eu preciso trabalhar, eu preciso juntar posses, preciso ter conforto, usar mesmo os elementos que nos são dados. Só que em Gêmeos, acontece uma verdadeira revolução relacional. Por quê? Não tem só eu, tem um outro também, que está aqui do meu lado, e ele é tão parecido comigo, mas ao mesmo tempo ele é tão diferente de mim, então ele começa a ter essa distinção, essa separação entre o eu e o outro. Bom, se tem o outro, então ele não é eu, e se ele é ele não sou eu. Então, né, tem uma diferença ali, tem uma certa dualidade, tem uma certa separação, e a gente começa a desenvolver a nossa individualidade a partir disso. Inclusive, a individualidade é um ponto muito interessante, porque nós criamos a nossa personalidade muito com base nos outros. A gente usa o outro como um reflexo, né? Como se fosse um espelho. E quando essas coisas ficam mais salientadas, essas diferenças, a gente começa a ter um contraste, uma distinção. E Gêmeos trabalha muito com as relações pessoais, né? É o primeiro contato assim que a gente tem com o outro. Por isso a importância de Gêmeos na sociedade. Afinal, se não tivesse comunicação, se não tivesse essa expressão, se não tivesse a fala, a escrita, se não tivesse uma forma de eu fazer ser entendido por vocês e vocês me entenderem, o que ia acontecer, né? A gente ia cada um vivendo no seu quadradinho ali, no seu isolamento, porque a gente não ia conseguir lidar com o outro. A gente não ia conseguir se expressar. É em Gêmeos que tudo isso ganha simbolismo. É como se Gêmeos chegasse para decodificar mesmo a palavra, a fala, a escrita. Porque se não houvesse a energia de Gêmeos, sequer a gente ia conseguir trabalhar as outras energias dos outros signos. Então vocês percebam como que é uma escala, né? Onde cada um vai chegando, cada signo vai chegando para poder propor ali uma mudança, propor uma energia e que quando a gente junta tudo, nós temos, né, uma roda zodiacal, que é a energia completa ali, perfeita. Todos os signos são importantes. Não tem um melhor que o outro, não tem um mais forte que o outro. Alguns são mais racionais, outros são mais emocionais, alguns são mais frios, outros são mais calorosos, alguns são mais distraídos, outros são mais focados, mas são energias. E é necessário haver sempre esses opostos e complementares. Não dá para ser uma coisa só, sendo que você precisa de outras energias no seu mapa para poder lidar com diversas situações na sua vida. Eu costumo dizer que a mente geminiana ela é habitada por um diabinho e um anjinho. Porque o tempo todo não, né? De vez em quando tem umas brigas entre eles, de vez em quando eles estão na paz, e o geminiano muda de ideia com muita facilidade. São pessoas que realmente têm uma dificuldade em ter foco, em concentração, em direcionar a atenção delas para uma coisa durante muito tempo e persistir. Essa não é a energia geminiana, tá? O geminiano, ele é uma pessoa que está fluida, que está mutável. Está sempre fluindo, está sempre sugerindo coisas novas, ideias novas. E ao ponto que ele já deu algumas ideias, já está pensando em outras e também tem uma dificuldade muito grande para poder finalizar as coisas, projetos pessoais inclusive. Se você parar para poder pensar, o próprio símbolo de Gêmeos fala sobre a dualidade. Geralmente são dois irmãos ou duas irmãs, ou até mesmo o algarismo romano 2, que são dois pauzinhos. Então assim, deixou de ser unidade para poder ser dualidade. Só que essa dualidade em Gêmeos, ela não fica restrita apenas aos extremos, né? Ou é uma coisa ou outra. Não, Gêmeos tem uma visão muito ampla e ele consegue enxergar todos os tons que estão entre o preto e o branco, ou seja, uma grande escala de cinza. De fato, os geminianos têm uma visão assim muito macro das coisas. Eles conseguem ouvir opiniões diferentes e é a partir disso que eles formam a opinião deles. Não tem esse negócio de escolher entre uma coisa ou outra também. Eles querem tudo. Por que eu vou escolher o preto, sendo que eu também tenho o branco? Sabe? Não tem por que ficar eliminando as minhas possibilidades. Eu posso usar o branco nesse momento, uso o preto em outro momento e tá tudo certo, tem local para tudo, depende da hora e do momento. Diferente de Libra, né, que tem que escolher uma coisa ou outra, e essa decisão muitas vezes consome o signo de Libra. Mas em Gêmeos não. Em Gêmeos ele quer experienciar tudo que a vida pode dar para ele. E estão errados? Não estão, né?
E Gêmeos tem muita preguiça de gente que é muito bitolada, que tem uma viseira intelectual na visão, assim, que a pessoa não consegue observar nada além daquele ponto. O geminiano, ele tá, rodando, ele tá tendo uma visão de 360 graus. E quanto mais eles aprendem, mais eles ficam felizes também. Só que esse aprendizado é muito rápido, é muito acelerado. Eles precisam de estímulos constantes. Caso contrário, ele se entendia muito rápido e, rapidinho ele casca fora. E essa instabilidade faz com que os geminianos sejam considerados mesmo pessoas que não são tão confiáveis, que mudam de ideia o tempo todo, que já é uma coisa, depois é outra, famoso duas caras. Bom, a energia de Gêmeos é dual. O desafio, a energia, a proposta desse signo é fluir por aí. Se você espera que um geminiano ele fique preso, totalmente ali fixo em alguma coisa e vá até o fim assim da vida dele, você não vai conseguir esse desejo. Existem outras energias no mapa, outros signos que podem suprir essa necessidade que você tem, de controle, estabilidade. O geminiano não vai conseguir ser assim, porque não é a proposta evolutiva, não é a necessidade dele aqui na Terra, ok? Se você quiser, por exemplo, uma pessoa que tem um pé no chão e que não muda de ideia nunca, sei lá, convive com um taurino, com um capricorniano, que seja. São propostas energéticas diferentes e existe espaço para todo mundo. Falando um pouco do elemento ar, o ar também representa a esfera do pensamento. Gêmeos, Libra e Aquário, que fazem a tríplice de ar, eles lidam muito com o mentalismo, com a razão, com os pensamentos, com as ideias. E tem coisa mais efêmera que um pensamento? Eu vou encontrar inclusive essa informação e colocar aqui no vídeo para vocês de quantos pensamentos nós temos por dia. Aí vocês vão ter uma noção de como a gente pensa coisas o tempo todo e a gente nem lembra, nem se dá conta de que pensou, que já esqueceu, que já está aí no mundo, já se desfez. O pensamento ele é muito efêmero, assim como as ideias de Gêmeos. São pessoas que realmente estão nessa mutabilidade constante. E eu costumo dizer até, como comparação, que tão mutável quanto Gêmeos, eu acho que só peixes. Porque peixes também é mutável, só que é de elemento água. E água e o ar ali, eles são elementos muito adaptáveis, muito versáteis. Gêmeos rege também os vizinhos. Pode parecer engraçado essa informação, né? Um signo que rege os vizinhos? Pois é. Bom, quando a gente nasce, nós estamos ali acolhidos pelo nosso núcleo familiar. Nosso pai, nossa mãe, os parentes mais próximos, né? Mas geralmente é a casa ali onde nós nascemos e é onde a gente vive. Só que com o tempo, que nem eu falei para vocês, tem esse reconhecimento de que existe o outro. Tem outra pessoa que mora ali na minha rua que ela é muito parecida comigo. Olha só, tem a Maria, tem o João, que eles moram na casa da frente, e eles têm um filho, uma filha que é da minha idade. E aí começa, né, aquela coisa das brincadeiras na rua, no condomínio, na vizinhança, os amiguinhos da mesma idade. São as primeiras pessoas que nós temos, assim, uma interação social mais próxima, além da nossa família. Então os vizinhos representam esse outro, quase que imediato, sabe? É bastante normal você ver um geminiano fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eles têm realmente essa capacidade mental, essa habilidade multitask para poder lidar com várias coisas ao mesmo tempo. E por conta disso, por conta de ficar pulando de galho em galho muitas vezes, é um signo que se entedia muito rápido, ele precisa de estímulos o tempo todo para ele ficar atento, sabe? Caso contrário, você já perdeu o geminiano. Quem tem um amigo geminiano sabe muito bem o que é lidar com o imprevisto de última hora, né? Você tá lá se arrumando todo bonitinho para poder encontrar com o geminiano, de repente ele fala assim, amigo, não dá pra poder sair hoje não. Mudei de planos, vou ficar em casa, ou então arranjei uma outra coisa pra poder fazer, desculpa, mas não vai rolar. E aí você vai ficar puto, né? Só que o geminiano tem tanta lábia que eles vão conseguir te dar uma embromada, entendeu? Eles vão conseguir trabalhar ali e no fim você vai começar a se questionar, nossa, realmente, né? Por que eu tô puto com isso? Não tem nenhum contrato. Eu não assinei nenhum contrato com ele pra poder sair com ele. Realmente, ele pode mudar de ideia, tá tudo certo. Mudar de ideia é natural. E aí o geminiano te embrulha ali, você nem percebeu, porque eles têm muita habilidade com a fala, com a comunicação. Gêmeos é um signo que quase sempre está sobrecarregado mentalmente, justamente porque eles não param. É uma produção mental constante. E isso faz com que essas pessoas, dependendo do caso, desenvolvam problemas nos nervos. Podem ser muito ansiosas, podem ter problemas, inclusive, para poder dormir. Porque o geminiano ele precisa expressar. Ele precisa fazer essa catarse, né? De falar aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. Por isso que geralmente fala muito mesmo, se comunica de uma forma muito expansiva. Porque se ele não dá vazão para isso, toda essa informação fica aqui dentro. Ó. E aí, na hora que ele vai dormir, ele leva tudo isso pro travesseiro. E aí ele não dorme de jeito nenhum. E sofre de ansiedade. Então, desacelerar, meditar, tentar assim, diminuir um pouco o ritmo mental é fundamental para que o geminiano possa ter saúde
e qualidade de vida. Inclusive, quem tem muito elemento ar no mapa, geralmente são pessoas que têm a mente muito acelerada. Eu, por exemplo, tenho muito elemento ar no mapa porque eu tenho muito aquário. Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu tô aqui, ó, pensando e, tipo assim, eu sou muito rápido e eu tenho que ser mais rápido ainda, eu tenho que aprender rápido, então tem uma cobrança muito grande e a minha cabeça, de vez em quando, ela fala assim, nossa, pelo amor de Deus. E a mente do geminiano realmente não tem fundo. São pessoas que têm um conhecimento raso sobre basicamente tudo. Elas são muito bem informadas. E quando eu falo de raso, eu estou falando de superficialidade. Porque Gêmeos, ele não tem esse apego grande em se aprofundar em tudo. Porque é humanamente impossível, né? Traz uma energia de conhecer um pouquinho de tudo, de ser generalista. Ele sabe um pouco sobre futebol, ele sabe um pouco sobre economia, ele sabe um pouco sobre tarô, ele sabe um pouco sobre astrologia, ele sabe um pouco de tudo. Em oposto complementar, nós temos Sagitário. E Sagitário, junto com os Gêmeos, forma o eixo do conhecimento. Que o sagitariano, ele não tem esse interesse por conhecer tudo de forma genérica. Ele gosta de se aprofundar nas coisas. Então é até curioso quando a gente faz essa representação no nosso modelo de ensino. O ensino médio, o ensino fundamental, o prézinho ali, tudo isso representa o signo de Gêmeos. A gente aprende matemática, física, geografia, aprende um pouquinho de tudo sem se aprofundar em nada, porque é necessário ter uma base para poder viver o mundo. É como se fosse assim, bom, eu nasci e agora eu preciso absorver o máximo de coisas que o mundo já entendeu, né? Que a sociedade já entendeu que é importante. Então, eu tenho que saber somar, eu tenho que saber dividir, eu tenho que saber escrever, eu tenho que saber as regiões do meu país, os ecossistemas, os climas, tudo, eu tenho que saber inglês, então ele aprende um pouquinho de tudo. Só que depois, no ensino superior, a energia de Sagitário vem. Ou seja, se antes era isso aqui, a energia de Sagitário vai fazendo isso, ó. E aí quando você chega aqui em cima, você tem a sua especialização, a sua graduação, que é basicamente um recorte no conhecimento geral do mundo para que você se torne um mestre. E mestre tem tudo a ver com Sagitário, né? Os sagitarianos são ótimos professores. Muito fácil encontrar um sagitariano dando aula em universidades ou até mesmo assumindo esse cargo mesmo de líder, de chefe, de autoridade em algum assunto. Mas os geminianos, quando eles conseguem desenvolver o foco, o que não é assim super fácil, porque o geminiano tem uma natureza mesmo de ser disperso, quando ele consegue, quando ele desenvolve ali outras habilidades, especialmente seu oposto complementar, de fazer uma coisa por vez, de ter um pouco mais de estabilidade em alguns pontos, o geminiano consegue ter muita concentração, ele consegue botar em prática aquilo que ele quer, sem ficar assim tão disperso, sem ficar assim tão, sabe, no campo das ideias e não conseguir concretizar as coisas. Para poder dar certo com o geminiano, a pessoa não pode ser ciumenta, porque o geminiano, ele conversa com todo mundo, ele tem uma linguagem muito aberta, ele fala com um, fala com outro. Então, por exemplo, você está saindo com uma pessoa de Gêmeos, e ela tá lá interessada em você, ótimo, só que ela não vai ficar só focada em você, sabe? Não vai ser simplesmente você o foco da vida dela. Não, ela tem outras pessoas para conversar. Tem os amigos dela, ela tem as pessoas do trabalho, da faculdade, enfim, vários núcleos de amizade e ela precisa estar em contato com essas pessoas, porque é ali que acontece a troca, ali que ela consegue aprender, é assim que ela consegue expressar toda essa energia comunicacional que o signo de Gêmeos traz. Então não dá para poder prender um geminiano. Bom, eu já falei alguns pontos sobre o signo, eu já esclareci para vocês alguns aspectos muito legais sobre o arquétipo de Gêmeos. Só que nada melhor para poder aprender sobre o signo de Gêmeos do que ouvir quem é realmente de Gêmeos, vocês que estão assistindo o vídeo. Então eu queria que vocês comentassem aqui embaixo uma qualidade e um defeito que vocês consideram ter na personalidade de vocês. Aí vai acontecer duas coisas. Eu vou conhecer mais sobre vocês, o que é ótimo, porque a gente pode criar esse diálogo, e juntos nós vamos aprender mais sobre o arquétipo do signo. A gente vai ler nos comentários aqui e é muito legal quando a gente começa a ler e se identifica com vários pontos. Eu também queria que vocês se inscrevessem no meu canal, curtissem o vídeo e também compartilhassem ele com alguma pessoa que tem interesse em astrologia. Manda no WhatsApp, no grupo de família, enfim, manda para os amigos. Eu tenho certeza que eles vão gostar porque autoconhecimento é a palavra de ordem, né? Quando a gente se conhece, a gente tem uma vida muito melhor porque a gente sabe exatamente para onde ir e o que fazer da nossa vida. Combinado? Ajude o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado por poder assistir esse vídeo. Até a próxima. Tchau.